Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família hoje. Cite 4. Aqui é o pastor Antônio Júnior, e eu quero te dar as boas-vindas a este momento sagrado de clamor e de busca ao Senhor. Cite 4. Se você encontrou esta mensagem, eu quero que você saiba, do fundo do seu coração, que você não está sozinho. Cite 4. Deus preparou este momento exato para falar diretamente com você, para trazer um bálsamo de esperança e acolhimento para o seu lar. Cite 4. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque seu coração está cansado. Cite 4. Talvez hoje você tenha chorado em silêncio no canto do seu quarto, achando que as suas dores não importavam para ninguém. Cite 4. Talvez você esteja precisando desesperadamente de uma resposta de Deus. Cite 4. Eu sei que você tem enfrentado lutas difíceis. Problemas no seu casamento que parecem não ter fim, enfermidades que debilitam o seu corpo, preocupações financeiras pesadas e conflitos familiares que tiram o seu sono. Cite 4. A ansiedade pelo futuro e a solidão da caminhada muitas vezes tentam roubar a sua paz e te fazer fraquejar. Cite 4. Muitas vezes, no desespero de resolver tudo, nós acordamos de manhã com a mente acelerada, querendo fazer mil coisas com as nossas próprias mãos, e só lá no final do dia lembramos que deveríamos ter priorizado a nossa comunhão com Deus. Cite 4. É muito comum passar por isso. Nós não podemos ser hipócritas de querer mostrar uma imagem de perfeição que nós não somos. Cite 4. Até eu, muitas vezes, luto contra a minha vida de oração. Há dias em que me sinto fraco e cansado. Cite 4. Mas eu já experimentei o poder real que acontece quando nós nos dobramos de todo o coração. E é por isso que este vídeo já ajudou milhares de pessoas a terem resposta de oração. E hoje vai ajudar você também. Cite 4. Você já se perguntou por que a sua vida espiritual parece fraca às vezes? Cite 4. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho e acabou ainda mais frustrado? Cite 4. E se hoje Deus estiver chamando você para desacelerar o seu coração e descansar inteiramente nele? Cite 4. Para entendermos como destravar as nossas respostas do céu e afastar todo o mal, nós vamos meditar na Palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, cite 4. Nós vamos ver a história impactante da conversão de Saulo, que mais tarde ficou conhecido como o grande apóstolo Paulo. Cite 4. Mas antes de abrirmos as Escrituras, eu quero te pedir um favor muito importante. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho ao lado. Cite 4. Todos os dias eu trago mensagens de fé para edificar a sua caminhada, e quando você se inscreve, você faz parte desta grande corrente de intercessão que tem transformado tantas famílias pelo poder de Jesus. Cite 4. A palavra de Deus diz assim, em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Cite 4. Prestem atenção, meus irmãos. Saulo era um homem extremamente religioso, mas ele estava cego espiritualmente. Cite 4. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir, prender e matar os cristãos. Cite 4. Ele conhecia apenas a lei rígida do Antigo Testamento, o olho por olho, dente por dente, numa época em que as civilizações antigas eram muito cruéis e duras. Cite 4. Ele não entendia que Jesus tinha vindo para trazer uma nova aliança de amor, de perdão e de oração pelos inimigos. Cite 4. Muitas vezes, nós também agimos de forma rígida ou ficamos cegos diante das nossas próprias dores, sem entender o que Deus quer fazer. Cite 4.
Mas olha o que aconteceu na viagem dele, no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Cite 4. Meus irmãos, que momento tremendo! Jesus apareceu no meio do caminho para defender o seu povo oprimido. Cite 4. Saulo caiu no chão e perdeu a sua visão física por causa daquela glória imensa. Cite 4. Muitas vezes, Deus permite que a gente passe por um momento de fragilidade, de deserto ou de escuridão visual na nossa vida prática, para que a gente pare de olhar para o mundo e aprenda a olhar apenas para o alto. Cite 4. Não saia deste vídeo, porque nos próximos versículos existe uma revelação poderosa que vai te mostrar como Deus move as peças para te dar o livramento. Cite 4. Continuando a leitura da palavra, o texto nos diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Cite 4. Meus irmãos, olhem para a profundidade dessa frase do Senhor, pois ele está orando. Cite 4. Saulo estava cego, trancado em um quarto escuro, sem comer e sem beber por 3 dias. Ele estava quebrado, humilhado, com um peso terrível na sua consciência por causa do seu passado violento. Cite 4. Mas qual foi a atitude dele? Ele começou a buscar a Deus no secreto. Cite 4. E quando você começa a orar de verdade, você não imagina o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Cite 4. Deus ouviu o clamor daquele homem arrependido e moveu um discípulo chamado Ananias, dando o endereço exato de onde Saulo estava, para ir até lá abençoá-lo. Cite 4. A oração sincera move a mão de Deus para enviar o socorro até a sua casa. Cite 4. Eu me lembro perfeitamente que, logo nas minhas primeiras semanas após entregar a minha vida para Jesus, Deus permitiu que eu passasse por um momento de extrema fragilidade. Cite 4. Veio uma canseira tão profunda sobre o meu corpo, uma espécie de desânimo e angústia pesada, que eu só queria ficar trancado dentro do meu quarto. Cite 4. Eu não sabia o que o Senhor tinha reservado para o meu futuro e me sentia no fundo do poço. Mas a única coisa que eu tinha forças para fazer era orar, ler a palavra e ouvir louvores na beira da cama. Cite 4. Fiquei uma semana inteira naquela dependência total. Até que no final daquela semana, houve um evento com um ministério de louvor abençoado na minha cidade, e eu decidi ir. Cite 4. Naquele lugar, Deus abriu os meus olhos espirituais com tanto poder, arrancou toda aquela canseira da minha alma e se revelou a mim de uma forma que eu nunca mais fui o mesmo. Cite 4. O segredo está em perseverar de joelhos, mesmo quando você está na escuridão, porque o Senhor está preparando o seu milagre. Cite 4. Neste momento, eu quero fazer a nossa primeira oração guiada, especialmente por você que se sente sem forças, cego diante dos problemas ou oprimido pelo desânimo. Feche os seus olhos com fé. Senhor meu Deus e meu amado Pai, nós nos humilhamos diante do Teu trono de graça nesta hora. Cite 4. Eu clamo por este irmão e por esta irmã cujas forças parecem ter chegado ao fim. Cite 4. E tira toda a angústia da alma. Afasta todo espírito de medo e toda opressão que tenta paralisar esta vida. Cite 4. Senhor, visita esse quarto escuro, traz o teu refrigério e acalma esse coração atribulado. Cite
4. Nós te pedimos direção espiritual, provisão para as finanças e proteção divina contra todo o mal. Cite. 4. Que o teu Santo Espírito traga uma paz que excede todo o entendimento sobre esta cama agora. Em nome de Jesus. Amém. Cite. 4. Glória a Deus. Sinta o renovo do Pai. Continue comigo até o final, porque Deus ainda quer falar de forma muito profunda ao seu coração. Cite. 4. Vamos continuar lendo o que aconteceu com Saulo em Damasco, a partir do versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algo como escamas, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Cite. 4. Aleluia! Que maravilhoso é o agir do nosso Deus. Cite. 4. As escamas do preconceito, do medo e do pecado caíram dos olhos de Saulo quando ele teve um encontro real com o Espírito Santo através da oração. Cite. 4. A partir daquele dia, ele entendeu o poder do clamor e nunca mais parou de orar. Mesmo quando foi açoitado e trancado em uma prisão escura junto com Silas, ele escolheu orar e cantar louvores à meia-noite, porque sabia que a oração abre as cadeias. Cite. 4. O próprio Paulo nos deu o maior conselho prático sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, orem sem cessar. Orem continuamente. Cite. 4. E o que significa orar sem cessar, meus irmãos? Não significa que você deve passar 24 horas por dia de joelhos dentro de um quarto isolado. Cite. 4. Significa manter a sua mente e o seu coração sintonizados nas coisas de Deus ao longo de todo o seu dia. Cite. 4. Significa que, enquanto você está lavando a louça, cuidando da casa ou caminhando pela rua, você está conversando com o Pai em pensamento, derramando lágrimas de gratidão ou orando em línguas com um louvor ao fundo. Cite. 4. Orar continuamente e ter um relacionamento real e sincero, falando com Deus aquilo que realmente está no fundo do seu coração, sem repetições vazias de reza. É isso que o Senhor deseja ouvir de você. Cite. 4. Quando você entra nesse ciclo diário de intimidade, a sua vida destrava. Tudo passa a fazer sentido, a alegria do céu invade a sua casa de tal forma que até os animais percebem a paz que habita em você. Cite. 4. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor continuem difíceis, você passa a andar em bonança e felicidade plena porque sabe que está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Cite. 4. Por outro lado, quando nós deixamos de orar, nós nos tornamos carnais, vulneráveis às setas do inimigo e escravos das preocupações do mundo. Por isso a oração diária é o nosso escudo. Cite. 4. Para ajudar você a viver essa realidade, eu quero te mostrar agora os 4 passos fundamentais para você ter as suas orações respondidas pelo Senhor. Cite. 4. O primeiro passo indispensável é ter fé verdadeira. Cite. 4. A Bíblia nos ensina claramente lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que se torna o recompensador daqueles que o buscam de todo o coração. Cite. 4. A fé é a certeza absoluta das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que os nossos olhos físicos ainda não conseguem ver. Cite. 4. Talvez você esteja solteiro, olhando ao seu redor e não vendo ninguém que te interesse na igreja ou na internet, e ache que vai ficar sozinho. Eu já passei por esse deserto e sei como é doloroso não enxergar uma saída. Cite. 4. Mas para o nosso Deus não existem impossíveis. Jesus garantiu que tudo é possível ao que crê. Não olhe para as circunstâncias atuais,
Confie apenas no caráter daquele que te prometeu a vitória. Cite. 4. O segundo passo para ter a oração respondida é ser obediente e fiel a Deus. Cite. 4. Não adianta dizermos que conhecemos ao Senhor se nós continuamos vivendo na prática do pecado e alimentando os desejos da carne. Cite. 4. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta do altar. Cite. 4. É claro que nós somos falhos e podemos tropeçar pelo caminho. Eu mesmo já errei muitas vezes, mas a graça salvadora do Senhor nos levanta quando nos arrependemos sinceramente. Cite. 4. Veja o que o próprio Jesus nos promete lá em João, capítulo 15, no versículo 7. Cite. 4. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Cite. 4. Olha que promessa extraordinária! Se nós formos obedientes e a palavra habitar em nós, o nosso coração será transformado e passará a desejar as mesmas coisas que Deus deseja. Cite. 4. Os nossos pedidos deixarão de ser fúteis ou egoístas. Nós passaremos a pedir coisas que glorificam o nome do Senhor e abençoam a nossa família. Cite. 4. Deus ama responder a um filho obediente. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz porque agrada o coração do Pai. Cite. 4. O profeta Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas e paixões que nós, mas ele orou com tanta fidelidade e persistência que Deus fez parar de chover por 3 anos e meio. Para o nosso Deus, não há limites. Cite. 4. Se você estiver fora dos caminhos do Senhor hoje, a primeira resposta que Ele vai te dar é: meu filho, volta para a minha presença. Porque Ele te ama tanto que prefere consertar a sua vida antes de te entregar a bênção, para que a própria bênção não te afaste dele. Cite. 4. O terceiro passo fundamental é confiar que Deus sabe exatamente o que é melhor para você. Cite. 4. Acompanhe comigo o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Cite. 4. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Cite. 4. Meus irmãos, nós precisamos ter a maturidade espiritual de aceitar que muitas vezes nós pedimos coisas que vão nos prejudicar lá na frente, e por ser um Pai amoroso, Deus escolhe nos dizer não. Cite. 4. Não fique revoltado ou murmurando pelos cantos porque o seu milagre está demorando. Continue batendo na porta com perseverança, assim como Jesus ensinou na parábola da viúva insistente, lá em Lucas 18. Deus fará justiça depressa na vida daqueles que não desanimam. Cite. 4. E o quarto passo, o ápice do nosso ensinamento de hoje, é ter um coração limpo e livre de qualquer mágoa através do perdão. Se você quer que as suas orações cheguem ao trono de Deus e afastem todo o mal, você precisa liberar quem te ofendeu, limpando a sua alma de toda a sujeira espiritual. Cite. 4. Chegou o momento, meu irmão, minha irmã, do nosso clímax espiritual. Nós vamos unir a nossa fé agora em uma oração intensa, profunda e profética. Cite. 4. Tire todas as preocupações da sua mente agora. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência e vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Cite. 4. Senhor meu Deus, nosso Pai amado e todo-poderoso. Cite. 4. Nós entramos diante da Tua presença majestosa nesta hora, cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Cite. 4. Pai, o Teu povo está aqui reunido nesta grande corrente de fé, buscando o Teu socorro bem presente no dia da angústia. Cite. 4. Muitas dessas pessoas estão com a mente cansada,
Com o peito apertado pela dor e com os caminhos completamente travados por causa das setas e das opressões do inimigo, cite. 4. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas vezes em que fomos fracos na fé e pelas vezes em que tentamos agir na força do nosso próprio braço, cite. 4. Nós confessamos os nossos pecados diante de ti. Porque a tua palavra garante que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, cite. 4. Lava o coração deste meu irmão e desta minha irmã de todo sentimento de culpa, de acusação e de sujeira espiritual. Cite. 4. Nós declaramos hoje que perdoamos todas as pessoas que nos traíram, que falaram mal de nós ou que nos prejudicaram injustamente. Nós liberamos o perdão por princípio e arrancamos toda a raiz de amargura da nossa alma, cite. 4. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda a barreira espiritual que estava bloqueando as respostas de oração desta casa, cite. 4. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de enfermidade, toda praga de destruição familiar e toda miséria financeira que tenta assolar este lar, cite. 4. Senhor, abre portas de emprego onde o homem disse que era impossível. Restaura os casamentos que estavam na beira do divórcio. Traz de volta os filhos que estão perdidos no mundo dos vícios e da ilusão, cite. 4. Derrama uma unção de cura sobre os corpos doentes e afasta todo o mal que tenta se aproximar desta tenda, cite. 4. Nós tomamos posse da tua promessa de que a oração do justo é poderosa e eficaz, cite. 4. Dá-nos paciência e bom ânimo para perseverarmos na porta estreita, sabendo que a tua vontade é perfeita, agradável e que o Senhor tem o controle absoluto de tudo, cite. 4. Nós te louvamos, te bendizemos e declaramos que a nossa vitória já está decretada nos céus. Cite. 4. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. E amém. Glória a Deus. Cite. 4. Ó, glória a Deus, meus irmãos. Que paz maravilhosa invadiu o nosso coração através desta palavra e deste clamor, cite. 4. Eu tenho a certeza absoluta de que as escamas espirituais caíram dos seus olhos hoje e que as suas orações chegaram ao trono da graça, cite. 4. Não guarde essa bênção apenas com você. Clique agora mesmo no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e envie essa mensagem forte para os seus amigos, familiares e nos seus grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a semente do Evangelho, cite. 4. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, e lembre-se de caminhar comigo todos os dias nas nossas orações diárias para mantermos a nossa fé sempre acesa, cite. 4. Eu sou o pastor Antônio Júnior, e eu te espero com muita alegria no nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Fique com Deus. Amém. Cite. 4.